cara, que loucura. Cara, você é burro. Que coisa absurda. Para quem quiser acompanhar a gente, é só curtir a nossa fanpage lá no Facebook e no Twitter, @Papo de Louco_. Ah, não esqueça também de assinar o nosso feed no seu reprodutor de podcast. E para mandar críticas, sugestões, comentários sobre programas anteriores, manda um e-mail para contato@papodelouco.com. E se você quiser receber o nosso conteúdo na íntegra, é só acessar www.papodelouco.com. E nos e-mails dessa semana que mandou e-mail pra gente foi o nosso ouvinte honorário, o Ageu. Aí ele escreveu mais ou menos assim: salve loucos, aqui é o Ageu, ouvinte honorário do programa. Primeiramente gostaria de agradecer ao Rudá pelo ingresso, eu sinceramente não esperava. Muito obrigado mesmo, vocês são foda. Bom, só pra explicar pra galera, né, o Ageu ele havia comentado em um dos e-mails anteriores que ele mandou que ele não ouviu o nosso podcast sobre Logan, ele que sempre escuta a gente, né, não perde um, e ele não tinha ouvido esse programa porque ele não tinha assistido o filme ainda. Daí o que a gente fez? A gente mandou um ingresso pra ele, né, o Rudá entrou em contato com ele e deu um ingresso pra que ele pudesse assistir o filme e depois ouvir o podcast também. E aí ele continua assim: sobre o programa, gostei muito. A história sobre a máscara de chumbo me assustou um pouco. Eu particularmente não a conhecia. É incrível como acontecem esses casos no Brasil. Já ouvi falar de vários. Depois deste cast, fico no aguardo por um sobre conspirações. Grande abraço a todos. Olha aí, uma sugestão aí de um tema pra gente fazer também, sobre conspirações. Vou colocar aqui na nossa lista de temas e logo mais a gente vai fazer assim, Angel. E é isso aí, galera. Fiquem com o programa e mandem e-mails pra gente. Bom, vamos começar então esse bate-papo dessa dupla sertaneja aqui hoje, né? A galera tá toda dormindo. Na verdade foram todos hackeados. É verdade. Eles estão montando uma rede neural. É o Puppet Master, pegou todo mundo. Bom, vamos começar então a falar desse... Você não chegou a ver o filme ainda, né? Olha que legal, você não viu o filme, mas viu os mangás e os animes e eu só vi o filme. Então, a situação é bem engraçada porque é o seguinte, cara, você assistiu o filme de 95, pelo que você comentou, né? E o filme de 95 também assisti, verdade. Original, e o filme da Scarlett Johansson. E eu sou uma bitch de Ghost in the Shell e assisti boa parte dos animes, do mangá, assisti as séries de anime. Então eu tenho um ponto de vista um pouco mais cético. Só que eu não assisti o filme, olha só que interessante. Conforme você for falando as coisas do filme, as atrocidades que fizeram, talvez eu infarte aqui. Então a gente vai chegar até o final do programa eu vou estar vivo ou não. Vê se você tá com um desfibrilador aí do seu lado já, chamar os paramédicos. Porque de um modo geral, a galera que, justamente vamos dizer assim, o público mais com as suas características, que viu o filme não curtiu muito. Já o público com as minhas características curtiu bastante. Né, que é a galera que não conhecia muito, assim, né? Mas esse filme não é pra mim, você sabe disso, né? Esse filme são pra pessoas, um público mais normal, que não é tão aficionado por anime, mangá. Porque quem conhece o contexto, quem conhece a história do Ghost in the Shell, principalmente do anime de 95, do Innocence, que é o segundo filme, eles esperavam uma coisa um pouco mais filosófica. E como é que foi isso no filme, Luciano? Essa é a minha dúvida. Porque o que acontece, o que eu enxergo, o Ghost in the Shell, a transição dele pro cinema e do anime pro cinema é uma transição atual. Uhum. Só que ela tem ainda um passo anterior que a gente tem que pensar qual que é a transição do mangá pro anime. Sim, sim. Mangá, a obra original. Do ponto de vista do cinema, né, esse negócio de ser filosófico, eu acho que eles trouxeram isso pro filme, mas pelo que eu vi de comentários, até pelo filme que eu assisti de 95, não foi tão filosófico assim. Por exemplo, você tem a cena do cara lá que ele tá lutando com ela, a hora que ela tá invisível, né, e o cara tá naquele, tipo aquele espelho d'água, né, no chão. Tem um momento a luta, acho que foi muito bem feita ali, né, no filme, só que no momento que o cara tá pensando assim, tipo, esperando ela, sabe? Você consegue enxergar muito mais a tensão dele no desenho do que no filme, né?
Aqueles momentos, por exemplo, o filme começa montando, acho que uma cena muito boa, né? Montando o androide dela, né? Então mostra, montando e passando por aquelas camadas onde vai colocando, vamos dizer assim, a pele sintética. E aí... Tocando a música clássica do Ghost in the Shell. Então, a música, ela só toca no final. Aquela música japonesa com os barulhos de taiko, ela toca só no final. Meu Deus! Essa já é uma das críticas que a galera fez, que tipo, porra, a música foda que todo mundo esperou não toca no filme. Toca só nos créditos. Isso que é zoado. Aí, beleza, tem essa passagem lá, construindo o Android, e aí colocam lá o cérebro, ela ganha vida, vamos dizer assim. E aí, de repente, corta, 1 ano depois. E aí já mostra ela de cima do prédio pra saltar e fazer uma missão. Tipo, não mostra o que aconteceu com ela nesse tempo, porque ali mostra, no começo, ela tendo um conflito de aceitação. Tipo, do nada ela aparece e ela não sabe muito bem quem que ela é, onde ela tá. E de repente, 1 ano seguinte, ela já é uma major militar lá e sai dando tiro em tudo quanto é canto. Acho que faltou um pouco dessa construção, dessa transição, né? Eu não sei se isso é bem construído no filme ou no mangá, se mostra essa... Desde o momento que ela é construída até o momento dela se tornar mesmo major e seguir com as missões dela. Então, a cronologia de Ghost in the Shell, a obra original, que é o mangá de Shiro Masamune, ela tem um peso, vamos dizer assim, de tensão um pouco menor do que o filme de 95 que você assistiu também. Uhum. O filme de 95 ele é muito mais denso. O mangá, ele é um mangá, cara. Então ele tem aquele apelo, ele tem piadinha, tem a Makoto dando risadinha, dando sorrisinho, fazendo brincadeirinha, o Batou fazendo piadinha. É um clima um pouco mais leve, assim, por conta da mídia, que é um mangá. E quando pegaram pra transformar o Ghost in the Shell em filme, falaram, vamos fazer em 95, vamos fazer o anime dessa obra, do Ghost in the Shell, transformar essa história aqui em um anime, um filme em formato de anime, ganhou um peso muito maior. A dramaticidade em cima do filme é muito maior e o que acontece? Ele mostra um período da Makoto que é entre ela começar a investigar o Puppet Master, que é o vilão do filme de 95, até chegar à conclusão ali dessa investigação dela, dessa busca e dessa perseguição que ela faz. Só que o filme, ele tem, além do filme, tem... Vamos listar aqui, vamos fazer assim, vamos listar o que a gente tem de material de Ghost in the Shell, de anime e de mangá. A gente tem o mangá original, se eu não me engano, tem mais de 2 mangás. O mangá original é de 89, tá? Muito antigo, e foi lançado recentemente no Brasil pela JBC. Foi lançado recentemente no Brasil uma versão de luxo, foi lançado um artbook dele também, muito bacana, e ele originou o filme Ghost in the Shell, que é o de 95. Tivemos depois o Ghost in the Shell 2 Innocence, que é de 2004, que é uma continuação direta. Fizeram também uma série de TV que chama Standalone Complex e uma outra que chama Arise. São 2 séries de TV que foram feitas. E essa série de TV, elas mostram tipo missões isoladas da Makoto, mas contam muito mais a origem dela. Então você tem um pouco mais de entendimento dessa origem da personagem. Isso é legal. Porque no filme justamente falta um pouco disso, né? Assim, na história do filme, no decorrer, é a busca dela também para tentar descobrir quem que ela é. Né? Tem alguns momentos que ela fica pensando, até nesses momentos que ela fica no alto do prédio, né? Eu imagino que ela fica pensando, tipo, putz, quem sou eu, né? E em determinado momento do filme ela vai atrás, ela até encontra a senhora que era a mãe dela antes dela morrer, vamos dizer assim, né? Porque eu não sei como que é no mangá, mas a história que diz ali é que ela tem aquele corpo dela de androide e que foi colocado somente o cérebro dela. No filme é só o cérebro. No mangá acho que é o cérebro e um pedaço da coluna. Dela. Isso. Na história do mangá, do anime, porque se não me engano no mangá não tem nenhum momento que cita a origem dela. Foi só no anime mesmo, que foi no Standalone Complex Second Geek, que é a 2ª temporada do Standalone Complex. Sem dar muito spoiler, mas conta a origem dela e, pelo que você tá me falando, não tem nada a ver, então, com a origem dela no filme.
é um pouco mais densa, um pouco mais pesada essa origem dela no anime. No filme mostra até a Motoko lá, ela... Tipo, como se fosse umas cenas de flash, né? Ela sendo tirada de uma casa que tá pegando fogo, e aí mostra um flash do Kuzi, que é o outro androide que tem lá, que é um outro cara que vira um androide também, mas mostra tipo um flash dele, um flash da Mokoto sendo arrancada de dentro da casa, e não explica tipo o que aconteceu depois, assim, por que escolheram ela, ou por que ela morreu, por que ela tava naquele lugar. Foi meio as caralhas que escolheram ela então, né? Foi, tipo, dá a impressão que, sei lá, eram os fugitivos, e pegaram os fugitivos e falaram, agora vocês vão trabalhar pro governo e vamos pegar o seu cérebro e botar numa máquina pra você trabalhar pra gente, sabe? Na verdade, não é nem o governo, né? É o setor 9 e o setor 6 que estão em conflito, né? Isso ele é tratado no filme também, mas de uma forma muito sutil, muito superficial também. Acho que pra galera que não chegou a ver nada, não percebe que a briga é essa. Você acha que nada mais é do que ela tentando capturar um hacker, né? Que é o Kuzi, que é um cara que ele tá hackeando coisas, hackeando pessoas. Porque assim, né, eles vivem num universo cyberpunk, né? Pra galera que não conhece muito, né? E lá as pessoas elas têm implantes no corpo de melhorias, vamos dizer assim, melhorias robóticas, né? A pessoa tem um braço, tem olho, tem até um cara Pimp My Ride. Tipo um Pimp My Ride da galera. E legal que assim, é no ano de 2029, que é o mesmo ano do filme do Logan, né? E você vê que são dois futuros completamente diferentes, né? Ou às vezes não, é o mesmo futuro, só que em outra parte do planeta, né? O no Japão tá mais avançado já. Como já é hoje em dia, né? Outra coisa, eles não falam que é o Japão, né? Ali no filme dá a entender que seria tipo uma internacionalização de Tóquio ou de Hong Kong, alguma coisa assim. Mas eles não falam exatamente onde é. Porque ali você vê muita cultura misturada, você vê pessoas brancas, negras, orientais, a galera toda misturada ali, vivendo naquele lugar que parece lá, Hong Kong, ou Tóquio, ou Xangai, ou sei lá, Brasilândia, Bauru. Bauru, Brasilândia, Lençóis Paulista. Então, mas eu vi bastante gente reclamando, falando, mas a questão do whitewashing do filme e tudo mais. O fato de falar, mas sei lá, não é no Japão a história, você me falando. Não é que não é no Japão, não dá a entender onde que é exatamente. No anime também não me lembro de citar em nenhum momento o Japão, falar que ali era o Japão. Se eu não me engano, deixa bem na entrelinha ali, entendeu? A gente considera Japão porque o material original é japonês, então a gente imagina que seja no Japão, mas em nenhum momento ele cita, falando, estamos aqui em Tóquio. Eu chamo Newport City na história do anime, a cidade que eles vivem. Até você falou dessa questão do whitewashing, tá envolvendo uma polêmica, né? Mas pensa pelo seguinte, eles colocaram a Scarlett Johansson como personagem principal justamente pra vender o filme, né? Que ela era do personagem da Viúva Negra, dos personagens famosos, que ela tá em destaque, né? Então, sei lá, acho que não venderia o mesmo tanto se fosse a Lucy Liu, por exemplo, que na verdade acho que geraria até um conflito pior, porque a Lucy Liu é chinesa, né? Ela não é japonesa. Ou colocaria alguma atriz não conhecida. Talvez o filme ficasse até melhor, né? Em questão de interpretação, de produção e tudo mais. Mas não venderia. Apesar de não ter também vendido tão bem, né? Se você pegar... Mas a mais interessante é que o filme não vendeu tão bem aqui no Ocidente. Eu não assisti ainda, um pouco por medo, assim, entre aspas, mas também por tempo mesmo. Mas ele não vendeu tão bem aqui E também é o seguinte, viu? O filme saiu num momento bem... filha da puta. Entre o lançamento de Guardiões da Galáxia, sai junto com Fragmentado, Bela e a Fera. Só pancada ali. Bom, pancada saindo no mesmo tempo, então ficou em segundo plano realmente. Mas no Japão o filme tá indo super bem, cara. Tá sendo super bem aceito no Japão. Legal. Que era onde a galera deveria se incomodar com a questão do whitewash. Exatamente. E eles nem estão se incomodando. Mas é um filme também que talvez ele não tenha alcançado grandes números, porque é aquilo, né? A galera que assiste ao nicho do nicho do nicho. Tipo, é o cara que gosta de anime. Dentro desse cara, do grupo do cara que gosta de anime, é o cara que gosta do Ghost in the Shell, da saga, né? E é o cara que é fã mesmo, né?
Então por isso que eles tentaram fazer um filme um pouco mais aceito também, pra mostrar a obra pra outras pessoas, aquilo que a gente falou no começo, né? O próprio leitor que acompanha o desenho não era o público-alvo. O público-alvo era eu, que não conhecia, né? O principal é o seguinte, você assistiu o anime de 95, né? Uhum. Quando você terminou, subiu os créditos do anime de 95, pela primeira vez que você assistiu, qual foi a sua reação? O que você lembra de ter pensado, de ter entendido do filme ali? Cara, você falou a palavra-chave, entendido, porque eu achei complexo. Pra mim, Exato. que ele é muito complexo. O filme tentou se descomplexar, vamos dizer assim. Ele era muito explicativo, até a questão do nome, Ghost in the Shell. Eles ficavam toda hora enfatizando o que era o Ghost, né? Que era a alma da pessoa, né? Tipo, o que era o Shell. O Shell era o Android ali, a carcaça, né? Não sei se chama de Android aquilo, né? Mas falava, o seu Shell, né? A sua carcaça, o seu Ghost, a sua alma, né? Que na verdade era o cérebro da pessoa que estava ali dentro e trazia ela pra ali. Mas aí é que tá, né? Eles falam, é a sua alma, não sei o quê. Mas se ela não lembrava das vidas passadas dela, como é que pode? Bom, mas tem a questão do remédio. Eu não sei se tem isso no anime também, no mangá, que ela toma um remédio pra ela esquecer quem que ela é. Eu não me recordo exatamente, mas ela tem uma memória, a memória dela é feita uma lavagem. A partir do momento, ela tinha memória, até a partir do momento falou assim, não dá pra manter ela com memória, a partir de agora, no memórias. Ela toma tipo um remédio, que ela tem uns plugzinhos na nuca, que aí ela injeta um... Tem entrada USB, né? Tem entrada USB ali de 4 uma entrada VGA, uma HDMI. E aí ela injeta um negocinho ali pra... Que isso ela descobre depois com o Kuzi, que é o cara que ela tá perseguindo. Que um determinado momento ele consegue capturar ela e ele fala pra ela, para de tomar isso, você não consegue lembrar das coisas porque isso tá bloqueando a sua mente. Ela meio que para de tomar, né? E aí ela começa a perceber que ela tá sendo manipulada também. Mas não tem. Ela fica tomando todo dia o remédio dela, toma anticoncepcional, uma pílula de memória. Entendi. Não lembro Pega de ter isso. Pega a dentadura do copo. A dentadura do copo, bota, arranca o braço e coloca do lado da cama pra dormir. Mas eu lembro não lembro de ter isso no anime, realmente. Mas você falar do nome do vilão do filme, você falou que é o Kuzi, né? Uhum, sim. Kuzi, ele é um dos vilões do Standalone Complex, da segunda temporada do anime, da série em anime. É um vilão que ele é tipo como posso dizer? Ele é tipo um terrorista, vamos dizer assim. No filme ele é um terrorista hacker que ele criou uma rede paralela para que ele até quando ele encontra com a Motoko ele fala você precisa se libertar, eu tô criando uma rede onde eu vou deixar minha alma Deep Web. Tipo uma Deep Web. Só que o legal da rede que ele criou é uma rede formada por conexões cerebrais, não é uma rede de internet normal. Tanto que ela chega no local, vamos dizer assim, como se fosse o CPD ali, né? O Centro de Processamento de Dados, a casa das máquinas ali que ele cria a rede. Na verdade tem um monte de pessoas ali, tipo uns monges sentados em círculos com os fios conectados, tipo igual meio Avatar, sabe? O filme. Eles todos conectados ali, e ali é a rede. E aí ele fez uma rede a partir do neurônio ali, dos seres humanos, para depois ele se transportar para lá. Então quando ele morre, na verdade, ele vai para lá, né? E aí ele convida a Motoko pra ir com ele. Interessante essa ideia, porque pelo que você está me falando da história aqui, de novo, não assisti o filme, mas pelo que você está me falando da história aqui, eu tô vendo que tem muitas coisas pescadas de um filme e de outro. Por exemplo, essa história dessa rede aí me remete muito ao Ghost in the Shell Innocence, que é o segundo filme. Que é a continuação direta ali, que remete muito ao enredo ali do que acontece nessa história. Então, pelo que eu tô percebendo, eles pescaram, tipo, eu vou pegar esse pedacinho daqui, esse vilão daqui, essa história daqui, esse contexto daqui, e juntou tudo numa coisa só. Sim, eles tentaram fazer um pouco de fanservice aí, eles pegaram um pouquinho de cada canto mesmo pra montar o filme. Tem o cachorro do Batô? Tem o cachorro. Aliás, tem até uma cena engraçada, porque o Batô no começo, ele tem os olhos normais. E, se eu não me engano, no mangá e no anime, ele sempre teve aquele olho adaptado dele, né, com as lentes. Cagada, hein? Ele mostra ele normal, aí mostra como que ele fez pra ter aquele olho. Que é justamente numa perseguição que eles estão fazendo pra pegar o Kuzi. E aí explode uma bomba
E a Motoko entra na frente dele pra proteger o corpo dele, né? Porque o corpo dela é um pouco mais resistente. Só que eu acho que a explosão danifica os olhos dele. Aí ele faz a cirurgia, ela faz a adaptação e põe os olhos. Aí, no começo do filme mostra ele levando comida pros cachorros dele no beco lá. Que tem, na verdade, você falou um cachorro, né? Mas tem vários cachorros e tem um cachorro em especial que aparece lá, que eu acho que é o cachorro que aparece na série. Orelhudão? Isso, um bacê. Aí ele entrega comida pra eles, pros cachorros. E aí depois, quando ele tá com a cara estourada, ele pede pra ela entregar a comida. Ele fala assim, eu não posso ir agora porque senão eu vou assustar os cachorros. Meu, o cachorro tá pouco se fudendo se ele não tem um pedaço da cara ou não. Tipo, ele quer comida, né? O cara falou, não vou agora porque eu tô com medo de assustar os cachorros. Aí ela vai lá e leva. Eu vou mandar um ciborgue pra poder levar comida. Só que é uma coisa que eu achei meio que falha no filme, porque ela é um ciborgue. No começo do filme mostra que ela não sente dor, né? Ela não sente o corpo dela. Ela tá conectada ali, ela tá tendo as reações, mas ela não sente. E aí, quando tem uma cena que eles estão indo pra um bar da Yakuza pra perseguir o Kuze. E ela é meio que capturada numa salinha de 1 metro por 1 metro, mais ou menos, onde tem um polidense. O cara meio que algema ela ali no meio. E aí ele começa a dar choque nela com um bastão de tipo um cacetete com choque na ponta. E ela sente dor. Eu falei, caraca, mas se ela não sente dor, por que nesse momento ela tá sentindo dor, né? Não, ela só não sente dor, como no anime. Tipo, é engraçado isso, porque se você for pensar dos personagens do anime, por exemplo, o personagem mais masculino que tem, de atitude, de ações e tudo mais, é a Mokoto. É o nome dela, fala Mokoto, Kotoko. É a Motoko. E ela é a personagem mais masculina, assim, da história. Se você for pensar que o Bato, ele é um cara um pouco mais gente boa, vamos falar assim, o amigão de todo mundo. Uhum. E todos os personagens ali, de todos eles, o mais masculino, desde de força física, de personalidade e tudo mais, é a Motoko. Só que no fim, ela é o personagem mais, vamos dizer assim, sensualizado ali na história, né? Tanto que na história do anime ela fica pelada toda hora ali, né? Pelada em casa porque ela é um robô, então o robô não fica pelado, né? No filme ela tá com uma roupa branca, né? Aquela roupa de ficar invisível lá, aquela termo-ótica, né? Que fala. Porque se colocasse a Scarlett Johansson pelada no filme, aí sim ia ter uma bilheteria do caramba. Tem uma cena só que mostra as costas dela, tipo, ela tira a roupa e mostra as costas dela, mais ou menos tipo da linha da cintura pra cima, assim, que aí tá as costas normal dela e um desenho no corpo dela, mas quando ela é mostrada de frente, ela tá com um macacão branco, que é o que faz ela ficar invisível ali. Tem esse macacão branco também no anime. Na verdade, é engraçado, a Motoko, falando entre os materiais, as fontes de referências que o filme deve ter, no anime, no primeiro filme, ela tem aquela aparência dela, cabelo preto, curto e tudo mais, bem séria, uma personagem muito introvertida, não interage tipo, muito com os outros personagens. Tanto que o filme é meio que seguindo, tipo, como se fosse uma câmera seguindo ela e os acontecimentos que estão ocorrendo. Uhum. Só que na série, cara, no Standalone Complex, cara, é totalmente diferente. O cabelo dela é até um pouco mais roxo, assim, sabe? E ela faz piadinha, e ela usa um maiô, ela não fica pelada. Totalmente diferente. Tipo, até o clima da série é diferente. Ela fica fazendo piadinha com o Batou. Batou, já tá mais à vontade. Acho que é porque no começo é igual quando você começa a trabalhar numa empresa, você fica mais de boa, né? Não fala com ninguém, ainda, né? Só fala com o seu chefe ali pra pedir trabalho, né? Aí passa tipo um mês de trabalho, você já tá subindo na cadeira, você já tá zoando seu amigo, já tá fazendo bullying com o estagiário. Você, tipo, o estagiário tem mais tempo de empresa que você, mas você chega já zoando, já tá nem aí. Já zoando ele. Mas a Motoko, entre as histórias, até mesmo no Arise, ela muda totalmente a fisionomia dela. O cabelo dela fica azul, ela fica com uma aparência um pouco mais infantil. Então, vamos falar assim, dá pra você escolher qual Motoko que você quer tomar como a principal. Com certeza sempre vou ter a referência do filme de 95. Mas a da série, até mesmo do mangá mesmo, que eu falei que ela é bem mais extrovertida, tem um humor maior ali, é bem diferente de um do outro. As mídias, assim, elas
elas não, fala assim, não tem uma cronologia lógica ali da personalidade, da personagem, assim, tipo, respeitando o que aconteceu nos anteriores ou não, entendeu? Uhum. Cara, e de referências, né? É legal que esse filme, ele referenciou muitos outros filmes, né? Por exemplo, algumas cenas até foram praticamente copiadas pelo Matrix, né? A cena dela andando na parede, a questão dela ser plugada, né? De tipo, da rede, né? Que é plugada na nuca, mesmo do Matrix também. De 95 lá, o anime de 95, a abertura, os créditos iniciais do filme, aquelas letras verdes passando que o Matrix usa, é chupinhado ali do 95. Sim, mas é chupinhado assumidamente isso aí. As irmãs Wachowski, elas copiaram mesmo, é assumido, né? Não é uma cópia, é uma referência, né? Na verdade, elas chegaram e falaram, vamos fazer igual, só que vamos trazer pra realidade, vamos dizer assim. Copia, só não faz igual. Copia, só não faz igual. Aí fizeram Matrix. Mas, na verdade, eles venderam a ideia do filme do Matrix como sendo, tipo assim, a gente quer fazer isso. Isso daqui. Colocou outras referências em cima ali, um pouco de Neuromancer, um pouco ali de outras referências de literatura e de mídias, de filmes e tudo mais. Mas no conceito geral, se você pegar o que acontece na história do Matrix, de ser plugado, de você questionamento do que é real, do que é certo, que não é o questionamento que eles têm ali, é bem próximo daquilo que a gente tem no Ghost in the Shell mesmo. Ah, sim, com certeza. Um outro filme também que a gente perceber assim, cita bastante assim, as referências do Ghost in the Shell é o Avatar também, que você comentou, o filme do James Cameron, é bem Ghost in the Shell também, esse conceito de beleza, eu vou aprimorar meu corpo, ele se conecta e tá com um corpo novo, que ele consegue fazer coisas que ele não consegue no corpo dele real. Sim, tem a questão da rede também, da rede ótica ali do Avatar, né? Que eles se conectam também pelo cabelo ali, né? Uma referência também. E no Avatar eles conectam pelo cabelo e no Ghost in the Shell eles fazem aquela conversinha telepática, sabe? Isso no filme ficou bem legal, né? Porque pra galera que... Eu não sei como que ficou isso, eu não lembro, na verdade, como ficou isso no anime. No anime, eles simplesmente... Você ouve a vozinha deles assim, com um equinho, sabe? Makoto, matou... Você ouve uma vozinha deles com eco ali, Motoko, preciso de você. Só que não mexe a boca, você sabe que ele tá falando pela mente, só isso. É puramente a voz, só que sem mexer a boca. No filme eles ilustraram isso de uma maneira legal. É a mesma pegada, né, deles conversarem sem mexer a boca, só que a voz, ela tem um efeito, tipo um flanger. No filme de 95 tem aquele efeitinho só de... Sabe quando você tá tendo uma memória? Luciano, lembrei de comprar pão. Sabe a voz de Deus na sua mente, assim? Tipo, aquela voz do além, né? Voz do Padre Azaghal. Mas uma referência muito bacana que vale a pena a gente citar de Ghost in the Shell, que não é nem uma referência, é mais assim, um sucessor espiritual. Existe um anime que foi produzido pela Production ID, que é a mesma produtora do Ghost in the Shell, que foi lançado em 2012, que se chama Psycho Pass. Psycho Pass é um anime que ele é declaradamente um sucessor do Ghost in the Shell. Pra você ter uma ideia de como é que é o universo do Psycho Pass, que é um anime excepcional, é um dos meus animes favoritos. Você tem um departamento de polícia que ele persegue e julga as pessoas, como se fosse o juiz Dredd, sabe? Sei. Você encontra a pessoa, você já faz o julgamento na hora. E como é que tipo o Minority Report também, né? Exatamente, mesmo esquema. Que também é um outro filme que também tem uma conexão ou outra ali com o Ghost in the Shell. Na história do Psycho Pass, os policiais eles têm assistentes, que são pessoas criminosos, só que são trabalhando pro governo. E esses policiais, os criminosos, têm uma arma que chama Dominator, se eu não me engano. Que essa arma, quando você aponta pra pessoa, ela mede o nível de criminalidade dela. E qual é o potencial dela cometer outro crime. Caraca. Então, por exemplo, você... É tipo como é que é o nome daquele do olho do Death Note lá? Não, o Sharingan, não, o Sharingan do Naruto, cacete. o olho do Death Note lá. O olho o olho do Shinigami. Shinigami, o olho do Shinigami. Quando você pega o olho do Shinigami, você consegue enxergar o tempo de vida das pessoas também. Mais ou menos isso. É tipo isso. Mas o que acontece? Por exemplo, ilustrando um pouco mais aqui o que acontece no Psycho Pass. Você foi sequestrado, Luciano.
te sequestraram e eu vou solucionar esse crime. Eu sou esse policial do Psycho Pass, que na história é a Kanye, a principal personagem da história. E eu aponto a arma pro criminoso e eu vejo lá, ele tem um nível de criminalidade de X. Tem 3 níveis, né? O nível da pessoa que tá limpa, o nível que ela tem que ser neutralizada e que tem que ser eliminada. Então, se ela for uma ameaça à sociedade que não tem mais como recuperar, ela é eliminada na hora. A arma vira de uma outra forma que ela elimina a pessoa, ou ela atordoa ela. Só que você foi sequestrado, Luciano, e você tá traumatizado agora. Você é uma pessoa que tem traumas agora por conta desse sequestro. E pode vir a ser um criminoso em potencial. Então a arma pega e te julga também, fala, Luciano, sinto muito, mas você também você é vítima e vai preso, né? Exatamente, é exatamente isso que acontece na história do Psycho Pass. As vítimas, às vezes, acabam sofrendo mais do que os criminosos porque elas ficam com trauma e a mente mais conturbada. Então essa arma, ela meio que julga a sua mente. E na história de Psycho Pass, ele tem esse julgamento da mente e questionado o quê? Pô, quem que julga? Baseado no quê? O que tá certo, o que tá errado? Por que é assim, por que não é? Entendeu? E sem contar muito mais a história, tem um pouco desse lado mais cyberpunk ali, de ter organizações por trás dos acontecimentos. É muito bom. Psycho Pass, ele é assumidamente, pela Production ID, o sucessor, uma tentativa de suceder o Ghost in the Shell. Uma última dúvida que eu tenho agora sobre o filme, o veredito seu. Você falou que gostou do filme. Sim. A tendência hoje de Hollywood, porque principalmente pelo diretor seu, acho que é o Rupert Sanders, né, o diretor, que é um diretor de aluguel, o cara que fez o Branca de Neve e o Caçador, pra ter uma ideia do nível do cara. Eu tenho uma raiva dos diretores de aluguel, porque o cara tá lá contratado só pra poder tocar o barco, sabe? Tipo, vai lá, faz o que você quer aí, só me avisa que no final eu vou tomar a decisão mesmo. Tipo, ele falou, tem um primo meu, tem um sobrinho meu que tá montando um roteiro, depois você dá uma olhada aí. Sabe aquele cara que pegou a Kristen Stewart lá? Não, chama ele lá, velho. Pronto. Mas o filme hoje em Hollywood, a gente tem essa tendência de querer fazer tipo pontinha. Tem um detalhezinho no final pra ter uma continuação. Sim, tem isso sim. no festival. Tem, assim, a pontinha solta. A história, ela se fecha, né? A Motoko lá tenta capturar o terrorista, aí ela descobre que, tipo, ele meio que dá uma libertada na mente dela, não sei o quê. E só que ele não... abre a sua mente, mas ele não deixa muitas pontas soltas pra dar continuidade. A única coisa é que mostra, tipo, uma cena meio parecida com a primeira cena dela saltando do prédio, e aí dá a entender que a partir dali ela pode ter outras missões. Então, a partir dali, o filme pode criar a história que quiser, ou pegar outras referências de histórias já da série, do anime, do que já foi criado pra montar um outro filme parecido com o que foi feito agora. Mas não deixa nada, será que isso aqui, o que vai acontecer, não chegaram a deixar nenhuma ponta solta, assim. É meio parecido com os finais do Resident Evil, né? Eles não deixam muitas pontas soltas também. O filme acaba ali e pronto, aí de repente aparece uma outra história ali, e aí é aquela história nova que vai se conectar com a história anterior. Mas ela não deixou muita coisa em aberto, não. Que pena, porque... Você que assistiu o filme de 95, se você tá tomando spoiler do filme de 95, pelo amor de Deus, não já prescreveu, né? E assistir esse filme, né? Já deu, já venceu. O filme é mais velho do que muita gente que tá ouvindo a gente. Já tem mais de 20 anos já. Mas o filme, ele acaba, o de 95, com o Puppet Master e a Mokoto se fundindo. Eles viram uma inteligência só, viram uma coisa só. Ela deixa de ser a Mokoto, destroem o corpo dela e ela vira uma entidade, vamos dizer assim, junto com o Puppet Master. Eles evoluem, vamos dizer assim, né? Que na história ele fala até, eu preciso de uma pessoa para poder ter filhos. Não quero fazer cópias. Cópias não são, não é uma característica humana. Nós temos que evoluir. E é isso que ele busca. Então, para quem acompanhou o filme, esse daí de Hollywood, gostou bastante dele. Pra quem acompanhou o anime de 95, gostou bastante. Continuem acompanhando Ghost in the Shell. Assistam o Innocence, que é o segundo filme, que é sensacional. Sensacional. E o filme, ele é focado no Batô. Ele é totalmente conduzido pelo Batô, porque como a Mokoto, ela desapareceu, tipo, foi eliminada, entre aspas, ali naquela cena final, que a gente vê depois que o Batô foi lá e resgatou ela e colocou ela em outro corpo. Ele, tipo, continua sendo policial,
e continua resolvendo problemas, crimes, só que ele começa a sentir a presença dela de novo. Sentindo a Motoko de novo ali, agindo, mas agora como uma entidade superior. E isso é muito bom. O filme, eu achei o filme Innocence, o segundo, muito, muito bom também. Não tem a profundidade do primeiro, assim. Ele tenta ser profundo, mas você sente que tá meio forçado, sabe? Que você tá forçando ser mais profundo. Uhum. Você tá fazendo aquilo, tipo, vai, eu quero ser profundo, vai, cara, vai, eu tô sendo profundo, olha pra mim que eu sou profundo. Mas não é a mesma coisa que o primeiro. Mas é muito bom também, e a história dele eu acho muito mais fechada, muito mais completa do que a do primeiro até. No primeiro filme ela até tem o corpo destruído também, aí o Batou vai lá, salva ela, só que meio que reconstrói o corpo dela, então não tem isso dela se fundir com outro personagem. Eles fecham essa ponta que talvez poderia ser aberta pra linkar com esse filme aí também, né? O que acontece no Innocence que é bacana é que ela deixa de ser a Makoto, ela vira outra pessoa. Ela fala até, não sei como você deve me chamar, eu não sou mais a Makoto, eu sou outra coisa, eu sou algo superior, eu sou evoluído agora, eu não sou no mesmo nível que eu era antes. Isso é muito bacana, é muito mais filosófico. A história do Ghost in the Shell, eu acho que ela é muito mais pra onde a personagem tá indo, o que vai acontecer com ela, o que a reflexão leva ela a fazer, o que acontece com o futuro dela, do que o passado. Eu acho que é muito mais focado no futuro, nas interferências, nas consequências, do que no passado a história. Bom, galera, vamos ficando por aqui, então. Hoje o programa foi um pouquinho curto, né? Só a dupla sertaneja aqui, né? Zezé de Luiz e Luciano. Luiz e Luciano. Luiz e Luciano, ó que beleza. Mas fica aí a dica pra galera acompanhar também, porque eu gostei bastante, gostei do filme e eu fiquei curioso pra ver os antigos, né? Além do de 95 que eu já assisti. Acompanhem Ghost in the Shell, vejam os outros filmes, as outras histórias. Eu falo que as séries em anime são fraquinhas, mas vale a pena se você gostou realmente do universo, porque ela expande bastante a história ali. É isso aí. E vamos aguardar também mais pra frente o live action do Akira, que tá sendo tão aguardado quanto o Ghost in the Shell foi, né? Espero que eles não caguem o Akira. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui. Até o próximo programa. Beijo na bunda e tchau. Tchau.